Olá, estamos aqui mais uma vez no canal Bom Pastor, falando sobre a presença de Deus, a manifestação desta presença, o poder da sua presença. Estamos também falando sobre esse convite de buscarmos a presença de Deus nesse relacionamento íntimo com o coração paterno de Deus através de Jesus, e o Espírito Santo está nos ajudando nesse desafio. Eu creio que está ajudando você também. Nosso convite é para que diariamente possamos estar buscando a Deus juntos, e eu creio que o Espírito Santo, a presença de Deus, irá nos surpreender. O texto base que nós estamos usando está no livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Deus liberta o povo de Israel do Egito e está conduzindo eles para a terra prometida. Depois de 400 anos de escravidão, Deus agora deseja levar esse povo para a terra que havia prometido aos seus pais, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas por que Deus não leva direto esse povo para a terra prometida? Ele os conduz pelo deserto, e ali no deserto Deus revela a sua glória. Esse Deus que libertou os filhos de Israel agora quer se revelar a eles. Quer revelar o seu amor, sua bondade, sua própria pessoa aos filhos de Israel, assim como se revelou a Moisés na sarça e com todos os seus grandes feitos. Lá no livro de Salmos, no Salmo de número 103, a partir do versículo de número 7, diz que para Moisés Deus revelou os seus caminhos, e para os filhos de Israel ele revelou os seus feitos. Ou seja, para Moisés Deus revelou o seu coração, a sua vontade perfeita. E para os filhos de Israel Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou os seus feitos. Deus então separa esse povo, ele os liberta do Egito, leva para esse lugar no deserto, aonde eles ficarão a sós com Deus. Deus primeiro separa e depois dá a eles uma forma. Primeiro Deus os convida para conhecê-lo, para que eles sejam transformados, para que a identidade deles seja firmada no próprio Deus, para que a revelação de quem Deus é, então venha firmar a identidade dos filhos de Israel. Então Deus primeiro separa e depois ele dá a forma. Moisés entendeu perfeitamente isso, entendeu que a presença de Deus era mais importante do que a terra prometida, e Moisés não queria sair da presença. E aqui no capítulo de número 33, ele inclusive pede para que Deus mostre a sua face, a sua glória. Enquanto os filhos de Israel estavam preocupados com o favor de Deus e a terra prometida, Moisés ainda desejava mais. Ele queria ver o Senhor, a sua glória. Deus diz a ele: eu não posso mostrar a minha face, porque senão você vai morrer, Moisés. Agora, os filhos de Israel queriam o favor de Deus. Moisés queria ver a face de Deus, queria contemplar a face de Deus. E o desejo do coração de Deus era separá-los para lhes dar identidade e forma. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, Paulo nos adverte, nos aconselha a não tomarmos a forma deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos então experimentar, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilhoso esse texto, nos revela tanto sobre os filhos de Israel naqueles dias e sobre nós nos dias de hoje. Deus ele quer nos separar para nos dar identidade e forma, para cultivar em nosso coração a sua vontade perfeita. Muitos me perguntam qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como eu acesso esse tesouro precioso? Como eu posso viver isso no dia a dia? Como eu e minha casa podemos desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa é a pergunta que muitos me fazem.
E a resposta, ela é quase que óbvia. Deus primeiro, ele separa para dar forma. E a forma que Deus nos dá não é a forma deste mundo. Não é a maneira que esse mundo pensa sobre o amor, sobre o dinheiro, sobre as pessoas, sobre a vida. Mas é a forma que Deus nos dá a partir do seu reino sobrenatural. A partir da sua palavra, da sua vontade perfeita que nos foi revelada em sua palavra. Então Deus ele quer nos dar uma forma, e Paulo disse, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. O pensamento não é apenas uma mudança de pensamento, é uma mudança da mente. Agora, essa mudança da mente, ela não se dá de formas naturais, através da força do pensamento. Eu serei melhor, eu serei mais calmo, eu serei mais paciente, eu vou organizar melhor a minha vida. Isso não se dá por esforço pessoal, por meditação. Isso acontece quando Deus começa a nos dar a forma. É quando nós nos colocamos na forma dele. É quando nós permitimos que Deus ele comece a nos dar forma. Lá no livro do profeta Jeremias, Deus fala através do profeta sobre a formação, sobre a fabricação de um vaso de barro. E ali o profeta está fazendo menção de como Deus ele também criou o homem do barro, como Deus deu a forma ao homem através do barro. Então ali o profeta usa a ideia de um vaso que está rachado e que precisa ser refeito, não apenas colado. Então ele desce a oficina do oleiro e refaz o barro e começa a modelar o vaso. E é as mãos do oleiro que dão a forma que o vaso vai ter. O vaso ele não escolhe qual vai ser a sua forma, ou até mesmo a sua utilidade. É o oleiro que dá esta forma. Foi Deus que criou o homem também lá no jardim do barro e deu a forma a ele. Aqui Paulo diz, então, lembrando novamente, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Deus separou os filhos de Israel para dar a eles uma forma, revelar a sua glória e dar a eles uma identidade. Deus também deseja nos separar para nos dar forma. Permita que Deus então separe você. Escolha estar no lugar secreto ali, separado, em silêncio, buscando a presença de Deus, você e a sua Bíblia. E então você terá uma experiência sobrenatural onde o próprio Deus vai formar você, vai dar forma a você. Ele vai começar a modelar o seu coração, dando a você mais sabedoria, discernimento. Permita que o Senhor dê a forma. O Criador deseja dar forma à sua criação. Permita que Ele forme o seu coração. Permita que Ele revele o amor dele ao seu coração. Permita que Ele revele a palavra dele para o seu coração. Permita que Ele dê a forma, que o Criador dê a forma, que o oleiro dê a forma. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus, e que hoje você tenha uma experiência sobrenatural e poderosa com os céus.